Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui numa excelente companhia, minha amiga de faculdade, nós fizemos faculdade juntas, né, de psicologia, já fazia algum tempo que a gente não se conectava, e fiz um convite, e a Carla super topou, né, então queria agradecer imensamente, Carla, a sua presença, você trazendo toda a sua experiência, todo esse investimento que você fez, né, na questão de trabalhar com pessoas com transtornos mentais. E a gente vai falar então um pouquinho, o mês de setembro é conhecido também como Setembro Amarelo, um mês em que se trabalha muito com a questão da prevenção, na verdade ele iniciou com a prevenção de suicídio, mas o que a gente tem percebido que grande parte das empresas tem falado no mês de setembro sobre saúde mental, de uma maneira mais ampla, principalmente porque em relação à pandemia, tanto as questões quanto depressão, ansiedade, elas aumentaram e muito. Então, o nosso papo vai ser sobre a saúde mental. A Carla vai trazer um pouco de informações, ela tem grande vivência dentro de consultório, né, na clínica. Então, ela vai trazer algumas informações, alguns dados, e inclusive vai falar um pouquinho para a gente como que nós podemos fazer para nos sentirmos mais saudáveis, e se não estivermos saudáveis, o que a gente pode fazer, a quem recorrer, o que a gente pode fazer. Tá? Então, apresentar rapidinho aqui para vocês. A Carla, ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental e psicopatologia, gestão de pessoas, psicoterapeuta sistêmica familiar, ela é palestrante, participante e facilitadora de grupos de psicoterapia. Ela tem aí, soma 18 anos de experiência nessa área de saúde mental. Então, com vocês, vou apresentar a Carla. E aí, Carla, além de te agradecer imensamente por você ter topado esse convite, queria que você começasse falando para a gente qual que é a importância da psicoterapia. Até algum tempo atrás, as pessoas tinham muito receio, inclusive, de falar nas rodas de conversa, que estavam fazendo psicoterapia. Como que você vê o valor da psicoterapia? O que você tem percebido ao longo desses últimos anos, principalmente 2020, 2021, em função da pandemia? Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui, né? Um prazer para mim também poder colaborar e contribuir um pouquinho, né, com essa questão, né, da saúde mental, algo que está tão em pauta hoje em dia. Então, com relação à sua pergunta, Gisele, a psicoterapia, né, há muito tempo, assim, às vezes as pessoas costumavam ter um certo preconceito de dizer, eu vou no psicólogo, eu estou fazendo terapia, né? E assim, desde o início da pandemia, a gente observou, assim, um boom, né, de transtornos mentais, ansiedade, depressão, entende? E isso gerou um impacto na nossa área, né, de psicologia clínica, na área de saúde mental. Pessoas acabaram se vendo, né, numa situação, poxa, não estou bem, né, foi uma situação que mudou a rotina, a vida de todas as pessoas, né, no mundo inteiro, né, então, assim, algumas conseguem lidar, outras não tanto, e foi um impacto muito grande. Então, assim, a gente viu aí pessoas entrando em depressão, pessoas tendo crise de ansiedade por conta da preocupação, né, no sentido, nossa, que medo de pegar esse vírus e passar para outras pessoas, pessoas da minha família, o medo, né, de perder o emprego, e inclusive isso aconteceu, muitas pessoas foram desligadas das organizações por conta, né, de contenção de gastos, entende? Então, isso impactou bastante, as pessoas se viram dentro de casas isoladas, né, não podendo ter um convívio social, né, um convívio com a sua família, então isso gerou impacto emocional muito grande, e que veio a desencadear aí, né, a questão da ansiedade, da depressão, e
que bom que as pessoas acabaram vendo, né, a importância, a necessidade de buscar um apoio, uma ajuda psicológica, entende? Porque essa demanda veio, né, até as clínicas, né, até os psicólogos clínicos, a buscar ajuda, porque muitos não estavam sabendo como lidar com esse momento. Uhum, legal. E Carla, você percebe que as pessoas, a pessoa física que tem feito esse movimento, ela mesma vai em busca, ou você tem percebido também que as empresas estão, de repente, criando programas de incentivo, estão colocando como benefício estendido a psicoterapia, porque a gente tem também alguns planos de saúde, né, nos pacotes de benefício corporativos, que em geral você pode contar com o apoio de um psicólogo, mas seria a escolha seria pelo plano de saúde. Você não poderia escolher qual profissional você gostaria de ser atendido, né? E o que eu tenho percebido, e aí até para você também trazer se você tem visto isso, né, na sua clínica, de que as empresas elas estão dando a opção para que os seus colaboradores possam optar por escolher o profissional que elas querem para os atendimentos e fazendo, de repente, usando de aplicativos ou até mesmo de colocando como um benefício, pagando um percentual. Como que você tem percebido isso? Então, Gisele, com relação a isso, normalmente era mais comum, né, as organizações terem ali o pacote de benefícios, né, de ter o convênio, o convênio da empresa X, né? Então, as pessoas procuram diretamente pelo convênio, num primeiro momento. Eles procuram direto o convênio. Eu tenho o meu convênio, até por conta do financeiro, a procura por parte dos convênios aumentou muito também, inclusive. Se eu tenho plano de saúde, eu quero usar o meu plano de saúde. Usa-se o plano de saúde, só que em contrapartida, algumas organizações abriram também uma possibilidade do seu colaborador fazer um atendimento psicológico e a empresa subsidiar uma parte desse tratamento, daí no caso o colaborador solicitando um reembolso, sabe? Então, no sentido assim, ofertando isso, olha, nós temos o plano de saúde, mas também temos esse pacote de benefícios, se você quiser escolher um profissional por conta, né, também tem essa possibilidade. Eu acredito que isso foi muito bacana também, as empresas, né, abrirem essa possibilidade. Olha, não, eu não quero esse profissional do convênio, eu quero aquela profissional lá que me indicaram, que a minha colega indicou, ou que, né, outra pessoa indicou, entende? Então, isso é bacana, esse olhar, né, que não estou dizendo, não são todas as organizações, mas algumas, né, que têm um olhar mais humanizado também, então abrir essa possibilidade. Eu, inclusive, recebi colaboradores, né, por indicação de colegas, assim como você, entende? E eu acho muito bacana isso, é uma questão de valorização mesmo, né, do humano, né, da empresa se preocupar com o seu colaborador, dele estar bem para poder desenvolver um bom trabalho, para ele... E Carla, dentro dessa temática, né, como você trouxe, que durante a pandemia, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tem alguns dados, já fazia algum tempo que o Brasil era o primeiro no ranking, infelizmente, não por uma coisa positiva, em transtornos de ansiedade, e isso nós sabemos também, com métricas mais recentes, de que isso aumentou ainda mais, não só aí os casos de ansiedade, como também em quinto lugar, mundo, né, esses são dados mundiais, quinto lugar em casos de depressão. Você percebeu, Carla, ao longo da pandemia, que surgiram mais pacientes trazendo essa queixa, ansiedade ou depressão? Sim, houve muito, foram assim, digamos, 90% da procura, né, desses novos pacientes foram em função ou de queixas de ansiedade ou queixas a nível de depressão,
entende? Então, até com relação, né, ao home office, as queixas às vezes eram no sentido assim, eu estou trabalhando mais no home office do que quando eu estava no escritório, né? Uhum. Porque também a rotina ficou meio que junto com a rotina familiar, a rotina profissional, e muitas pessoas não sabiam como lidar com isso, né? De separar isso, entende? E acabaram ficando sobrecarregadas, tanto a mulher quanto o homem também. Uhum. E você, quando as pessoas trazem, né, essas queixas, é, você percebe que também existe uma preocupação genuína das empresas em trazer essa delimitação maior dos horários, né? Até outro dia a gente estava conversando de rotinas de reuniões que começam por volta de 6, 7 horas da manhã, ou que invadem o horário de almoço, ou que É. são bem tarde da noite, né, 8, 9 horas da noite, ligações que de repente você está trabalhando e sobe ali um pop-up de alguma ligação. Você, quando a pandemia se iniciou, aqui em Brasil, março de 2020, com uma expectativa de que em 3, 4 meses retomaríamos algum tipo de normalidade, mas o tempo Aham. passou, estamos aqui no mês de setembro de 2021 e ainda estamos experimentando de um ambiente que é Uhum. diferente daquele anteriormente, né, antes de pandemia. Você percebe que as empresas, ou pelo menos na narrativa, né, dos pacientes que estão contigo, que as empresas estão genuinamente preocupadas com isso, com esses cuidados com o colaborador, de respeitar horários? Como que você está vendo isso? Olha, na prática, o que eu tenho observado, né, que os meus pacientes trazem quando tem essa questão, né, dessa queixa em relação a essa parte, né, da demanda do trabalho, não está acontecendo isso, entende? O que acontece, na realidade, é uma queixa no sentido, né, é, reuniões em horários, às vezes, fora do que habitualmente seria um horário comercial, né, às vezes, né, como você mesmo falou ali, passando o horário de almoço, ou ultrapassando o horário comercial, de marcar reuniões, assim, marcou uma reunião, né, e a pessoa, né, não consultou a pessoa, olha, podemos marcar uma tal reunião, tal dia, assim, simplesmente vê a agenda da pessoa, tem uma vaga, ela marca, entende? Então, isso foi uma queixa, assim, que veio bastante, né, em relação a esse período dos pacientes, né, falarem, olha, eu estou trabalhando bem mais do que se eu estivesse no escritório, estou sobrecarregado, estou tendo crise de ansiedade, eu não estou dando conta. Pessoas, por exemplo, quando estavam, né, no trabalho, nos seus escritórios presencialmente, né, tinha lá a pausa para o almoço, 1 hora de almoço, dava 6 horas, né, acabou o expediente, ia embora, a pessoa tinha esse momento, né, e o que acontece? Com a pandemia, né, parece que ficou um acesso mais fácil também, entendeu? Eu tenho um acesso mais fácil à agenda da pessoa, eu vou lá e marco. Dá para a gente ficar um pouco além do horário, numa reunião, não, vou marcar uma reunião às 7, não tem problema, você está em casa, né? Então, assim, falta também, né, uma questão de limite, né, do que é o profissional, né, e aí ultrapassando essa parte do pessoal, e isso afetando as famílias de uma forma em geral, afetando os relacionamentos, seja relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. O papai está trabalhando ainda, a mamãe está trabalhando ainda, né? Eu não Uhum. posso te dar atenção, né? E muitas vezes daí a criança aparecendo ali, né? Então, Uhum. situações que acredito que todos tenham, de alguma forma, passado por isso, né? Já vivenciado, né? E Aham. Carla, você como especialista dessa área de transtornos, saúde mental, é muito interessante como se fala o tempo todo, não, porque ansiedade, eu estou ansioso, eu estou deprimido, Uhum. depressão, e é muito importante, queria muito que você trouxesse
o que de sim. fato é cada Uhum, uma dessas doenças, né? O que uhum, representa cada uma delas, porque uma coisa é você falar, por exemplo, puxa, hoje acho que eu estou mais deprimido, mas para você falar um sim. pouquinho do seu humor naquele dia, para você acessar ali um sentimento, outra coisa é a gente falar da saúde global. Então, se você Uhum. pudesse trazer para a gente efetivamente o que é depressão, o que é ansiedade, quais são os principais sintomas. Ok. Em relação à ansiedade, a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, tá? Aquela pessoa que fica preocupada de forma excessiva, com medo de situações cotidianas, entende? Medo de sair de casa, medo de tentar algo novo, entende? E isso pode acontecer com uma certa frequência, entende? E a ansiedade, ela vem acompanhada também de alguns sintomas físicos, que normalmente a pessoa fica com a respiração mais ofegante, mais acelerada, acaba ficando com uma sensação de cansaço, de taquicardia, fica né, aquela batedeira no peito, que a pessoa fala, ai, tô com falta de ar, tô com falta, sabe, ela se sente encurralada, ela não consegue ver uma saída, e aquilo vai aumentando, vai se intensificando, que pode vir a desencadear o que a gente chama de crise de ansiedade, ou até uma crise de pânico, entende? Muitas pessoas, às vezes, acabam buscando atendimento médico, chegam nos prontos atendimentos, e o médico fala, não, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, e a pessoa achando que ia ter um ataque do coração. Todos esses sintomas, inclusive, ela começa a ficar com medo, né, de coisas simples, isso, ir no supermercado, sair de casa, entendeu? Então, com a pandemia, né, essas situações de medo, elas se intensificaram porque todo mundo, de uma certa maneira, ficava com medo de sair de casa. Nossa, eu vou sair de casa, e se eu pegar o vírus, entendeu? Então, isso veio, né, de encontro, por exemplo, as pessoas que já tinham transtorno de ansiedade acabaram ainda ficando, né, descompensadas nesse sentido, se desestabilizaram, entende? E claro que é importante essa ajuda nesse sentido, né? Porque a pessoa vai ficar também se sentindo angustiada, ela se sente angustiada, ela fica com medo, fica inquieta, né? Fica nervosa, não consegue ficar quieta também. Outro detalhe também muito importante que aconteceu, as pessoas comerem também demais, porque isso, a questão do apetite aumentar, na ansiedade ele pode acontecer, entendeu? Uhum. Como um sintoma. Então, como um sintoma, muitas pessoas, até era muito comum, olha, eu tô comendo um monte, eu engordei um monte. Quem na pandemia não engordou? Né? Uhum. Poucas pessoas, exceções, né, que não vieram a ter um ganho de peso. Então, por conta de uma ansiedade, não sabiam lidar com a situação, entende? Então, trazia isso também. E com a ansiedade, tem os sintomas físicos também, né? Como eu falei, de ficar com falta de ar, a pessoa às vezes fica com os músculos enrijecidos, dores no corpo, entendeu? Começa a ficar com uma sudorese excessiva também, e sem contar a insônia, sabe? Que aumenta bastante. A pessoa às vezes fica com bastante insônia, não consegue dormir, deita na cama e fica, amanhã eu tenho isso para fazer. Ah, eu tenho que dar conta disso, isso. E daí ela não consegue dormir, daí fica com insônia, daí quando acorda no outro dia tá cansada também. Perfeito. Entende? E, e Carla, a depressão, né? Você trouxe um pouquinho do quadro Isso. da ansiedade. Até antes da gente ir para a Uhum. depressão, eu queria te fazer uma pergunta que é: medo e ansiedade são a mesma Uhum. coisa? Olha, na realidade, o medo e a ansiedade não é que eles sejam a mesma coisa, mas quando a pessoa está no nível de ansiedade, ela vem a desencadear uma reação de medo, entendeu? Medo, não é aquele medo, digamos, de uma situação, porque assim, deixa eu explicar de uma outra forma. A ansiedade, num contexto natural, ela faz parte do nosso dia a dia.
né? Por exemplo, você fica ansiosa por uma situação nova que você vai trabalhar, um novo desafio, né? Ou de repente você fica um pouco ansiosa, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto queria, eu consegui adquirir algo que eu tanto desejava. Então, aquela ansiedade saudável. O que não é saudável é aquela ansiedade quando ela começa a nos desestabilizarmos. Tá? No sentido da ansiedade que não é o saudável, que é a ansiedade que você vai ficar angustiada, desesperada, com sensação de angústia, entende? Essa não é uma ansiedade natural, né? Não é uma ansiedade normal. Então, assim, para ficar claro, né, para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, que a ansiedade, ela é inerente, né, aos nossos sentimentos, ao ser humano, né? Mas até um certo nível. A partir do momento que ela começa a ficar num nível que você não está se sentindo bem e que você percebe esses sintomas ou esses sinais que eu mencionei, aí ela precisa, né, buscar uma ajuda, verificar, se perceber também, entende? Porque às vezes as pessoas não se percebem, às vezes elas estão ali na correria e elas não, no automático, elas não param para perceber, poxa, eu estou me sentindo como, né? De se questionar, como que eu estou me sentindo, né? Como que é meu dia a dia, né? Entende? Então, com relação à depressão, o que acontece? Ela é um pouquinho diferente da ansiedade, porque a depressão, ela acaba sendo um desequilíbrio na parte neurológica, né, do ser humano, né? Então, ali, a questão, né, da serotonina, noradrenalina, esses neurotransmissores, né, na nossa parte cerebral aqui, eles vão ficar desestabilizados, entendeu? E isso vai gerar, né, um quadro depressivo. Pode acontecer também, né, de gatilhos, né, situações gatilhos, por exemplo, assim, se a pessoa, né, vamos falar, né, como a gente está falando nessa questão da pandemia, a pessoa perdeu um familiar por conta, né, da doença, ela fica, né, mais mexida, entristecida com isso, entende? Ou perdeu o emprego, né, um pai de família, nossa, e agora como que eu vou fazer para sustentar minha família, né, como que eu vou arcar com, né, o orçamento familiar? Muitas pessoas perderam o emprego, e a depressão, o que acontece? A pessoa, ela fica num momento, assim, ela fica apática, ela sente angústia, irritabilidade, se sente desanimada, sabe aquela pessoa assim, eu não tenho ânimo para nada, eu não consigo, né, fazer nada, às vezes até as coisas mais simples, né, de uma atividade doméstica, ou, por exemplo, gostava tanto de assistir uma série, de assistir, né, fazer alguma coisa, e não consegue mais, não tem ânimo, não tem vontade, entendeu? A pessoa, normalmente, ela quer se isolar, ela tem dificuldade de se concentrar, ela quer ficar, por exemplo, lá no cantinho dela, não, me deixa aqui, ou muitas pessoas na depressão, elas acabam tendo ou insônia ou hipersonia, que a gente chama, entende? Então, assim, vai depender de organismo para organismo. Algumas pessoas começam a ficar com insônia, outras começam a dormir demais, só querem dormir, dormir, dormir. Aquela questão assim, eu quero dormir para não ficar pensando, quero dormir para desligar, exatamente, entende? E fica com o raciocínio mais lento, né? Um dos sintomas, acabam apresentando esquecimento também, tá? Que são um dos sintomas. A autoestima fica super rebaixada, a pessoa se sente né, a pior pessoa do mundo, ela sempre está se colocando para baixo, ela perde o sentido da vida, como se a vida não tivesse mais sentido para ela, e não adianta chegar e falar assim, olha, mas você tem tudo, você tem isso, você tem uma família maravilhosa, e nananana. Tá, mas não adianta, porque você falar isso para uma pessoa deprimida, ela vai se sentir pior ainda, e ela vai se sentir culpada, no sentido, poxa, eu não posso sentir o que eu estou sentindo, porque eu não tenho motivo, porque eu tenho uma vida maravilhosa, mas não é bem assim. Mas o que acontece? Aquele sentimento, só ela sabe dizer o quanto é difícil, o quanto dói aquilo, entende? É um desespero, a pessoa se sente fracassada, se sente a pior pessoa do mundo,
E assim, e o pessimismo toma conta, pessimismo, ideias negativas, pensamentos ruins, sabe? Uhum. Algumas pessoas acabam tendo assim, chorando demais, entendeu? E os sintomas físicos em relação à depressão, algumas pessoas começam a ter dores também, entendeu? No corpo, tensão, pressão, no peito, constipação. Os sintomas psicológicos, eles são bem mais significativos do que os físicos. Na ansiedade, os físicos, eles chamam um pouco mais atenção, entendeu? Porque dá aquela, né, sudorese, batedeira no coração, né, aquele ataque cardíaco, né, aquela sensação, né, de desespero. Agora, na depressão, os sintomas psicológicos, eles acabam sendo mais intensos. E as Uhum. pessoas, normalmente, com quadro depressivo, elas são menos compreendidas, né? Porque ela não consegue fazer nada, entendeu? E muitas vezes nesse sentimento de se sentir fracassado, arruinado, né, que nada mais faz sentido, que a vida não faz mais sentido, aí começa a vir os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, no qual a pessoa começa a pensar, né, ter pensamentos de morte, às vezes fazer planejamento, tentativas, é aí que a gente entra na linha tênue lá da questão, da questão do suicídio, entende? Perfeito. E, em geral, ele vem também muito acompanhado de preconceitos, de julgamentos, que entra também naquela linha do que você trouxe, de que, em geral, as pessoas trazem, não, mas você não pode se sentir assim, porque você tem isso, porque você tem aquilo. É como que uma pessoa que, de repente, tem saúde, tem um trabalho, num ambiente onde tem tantos desempregados, tem tanta gente passando fome, vem muito desse lugar de julgamento. Então, se eu pudesse falar um pouquinho como que a humanidade chegou até aqui, trazendo essa linha tão, esse semblante tão pesado sobre o suicídio. Uhum. Então, a questão do suicídio, né, ela é muito tabu. É, e o que acontece? A gente até não vê na mídia, né, trazendo isso, né, até porque tem um certo limite com relação a isso, porque a partir do momento que se vira mídia, né, situações ou casos de suicídio, isso pode desencadear gatilhos em outras pessoas, sabe, desencadear, por exemplo, ideias, entende? Então, existe esse mito mesmo. Só que quando você diz ali, né, sobre essa informação do fato de alguns suicídios poderiam ser evitados, isso procede, isso realmente é verdadeiro, porque o que acontece? As pessoas, quando elas estão no momento de depressão, e principalmente quando elas estão tendo ideias negativas, pensamentos de morte, elas costumam não contar isso para ninguém, entendeu? Elas ficam muito envergonhadas, elas ficam com medo do julgamento, justamente porque as pessoas vão julgar, vão dizer, né, essas falas aí, mas para que você está pensando nisso? A vida é tão linda, Deus te deu a vida, não sei o quê, entendeu? E isso faz com que ele se sinta pior, ele se sinta culpado no sentido assim, poxa, olha só, e eu estou pensando essas coisas, entende? Então, assim, tanto é que, né, tem num curso que eu fiz, né, que é a profissional, falava assim, qualquer ajuda não ajuda, entendeu? Porque nessa parte, nessa questão de suicídio, tem que ser uma ajuda qualificada, entendeu? Uma ajuda de um profissional qualificado, né, especializado nessa área também, porque não é todo profissional que saiba, né, que sabe lidar com essa questão do suicídio, entende? Tem profissionais que, né, se você vai encaminhar e falar, não, mas essa demanda eu não atendo, né, eu não, né, não tenho uma formação para isso e tal, entende? Então, é aquela questão de ser uma ajuda qualificada, entende?
E o que acontece? Quando alguma pessoa vem com um discurso, né, de pensamentos de morte, pensamentos negativos, né, tendendo para esse lado, é sempre importante conversar, acolher, conversar assim no sentido ouvir, não julgar, entendeu? Ouvir, acolher aquela pessoa, oferecer ajuda. Olha, você gostaria que eu acompanhasse você ao médico? Você gostaria, né, que de repente, né, visse um profissional nessa área para te auxiliar, entende? Nesse sentido de ajuda, entendeu? E não no sentido de ficar julgando, falando isso e aquilo, e aquela questão, assim, de que quem tem um dizer, assim, do senso comum que fala, ai, quem ameaça não faz. Não, quem ameaça faz, porque a ameaça, quando a pessoa fala, eu vou me matar, né? Se ela está num grau, né, de depressão, se ela realmente está fazendo, né, está tendo o transtorno mesmo, a partir do momento quando a pessoa fala algumas coisas nesse sentido, não é que ela está ameaçando, é um pedido de socorro, é uma forma dela pedir socorro, entende? Só que a maioria das pessoas não consegue entender isso, não tem esse feeling para entender esse pedido de socorro, entendeu? Porque, normalmente, às vezes, uma pessoa que planeja, então, assim, a gente tem que estar bem atento, até quando a gente atende esse paciente, assim, a gente tem que ter uma rede de apoio da família também, acompanhando o tratamento, orientando a família também nesse sentido, em como lidar com esse paciente em casa, nos momentos que ele estiver, né, se sentindo mal, entende? Porque é um trabalho em conjunto também nesse sentido, porque esse paciente ele está muito sensível, ele está muito perdido, entende? Aquela questão da pessoa ver como a única saída é isso, mas aquilo não é naquele momento, porque quando a pessoa está num quadro depressivo, ela fica com seus pensamentos, ela fica com o seu olhar distorcido, é como se o mundo que antes era colorido ficasse tudo cinza, entendeu? Que nada mais tivesse cor, entendeu? Então, daí, assim, ela acaba que não sentindo vontade de mais nada, por mais que as pessoas falem, olha, né? Que é um movimento muito interno, né? Essa troca de lente, ela é um movimento interno. Assim como a pessoa faz essa troca, sai de um mundo colorido para o mundo cinza, voltar a usar a lente do colorido é um movimento individual, independente do que a outra pessoa que está fora, seja próxima ou não tão próxima, faça. Né? E, cara, você trouxe... Perdão. Não, só deixa. Inclusive, eu quero acrescentar que, assim, a gente trabalha muito com pacientes, assim, no sentido de descobrir, de coletar dessa pessoa fatores de proteção, né? Que fatores de proteção que ela, né? A gente chama, né, de fatores de proteção, mas é um sentido assim, quais são as suas razões para viver? Fator de proteção, por exemplo, a questão da religiosidade, tá? A família, entende? Digamos assim, ter medo, né? A pessoa às vezes tem medo, receio de morrer, naquela questão, né, da religião, nossa, o que Deus vai pensar, né? O que vai acontecer comigo? E nesse sentido. Porque se a pessoa não tem nenhum desses fatores de proteção, por exemplo, não tem uma família para se apegar, por exemplo, eu tenho filhos, como que vai ser e tal, né? Como que meus pais vão reagir a isso, entende? A gente precisa, né, buscar, né, nesse paciente fatores de proteção e trabalhar essa parte também, entendeu? Como um resgate para ele, né? Um ressignificar da vida também. Perfeito. E eu, né, enquanto uma pessoa que de repente começo a perceber que tem alguém que está próximo a mim ou que eu tenho tido contato, está nesse lugar de ter pensamentos negativos recorrentemente, de não estar nada bem, o que eu posso fazer? Como que eu poderia oferecer uma ajuda qualificada?
Aí, nesse caso, quando a gente fala em ajuda qualificada, é você estar disponível, de repente, acompanhar essa pessoa ao médico, porque o que acontece? A pessoa deprimida, para ela ter algum movimento, para ela buscar ajuda, é muito difícil, porque ela não consegue ter movimento, iniciativa para nada. Então, ela precisa que alguém acompanhe ela, ela precisa que alguém tome iniciativa, de repente, ó, tudo bem para você se de repente a gente marcar um médico? Você gostaria que eu fosse, que eu lhe acompanhasse? Né? Tipo, né, um amigo ou um familiar próximo, porque realmente às vezes a pessoa não consegue ter essa iniciativa, essa atitude de ir em busca de um tratamento, entendeu? Algumas conseguem, Gisele, algumas conseguem, mas nem todas, entende? E o que acontece? Por exemplo, a pessoa às vezes não vai chegar e falar para você, olha, eu tô deprimida, não sei o que, às vezes tem pessoas que escondem, tem muitos depressivos que escondem os seus sentimentos, que fingem que tá tudo bem, dá uma risada aqui, sabe aqueles depressivos que são super, que você vê, nossa, mas ela é uma pessoa tão engraçada, ela é tão divertida, mas como assim que ela tem depressão? Tem, mas aquilo que ela mostra, né, de repente a brincadeira, né, a descontração, é uma forma de esconder o que ela está realmente sentindo, né? A gente vê aí na mídia, a gente já viu situações de comediantes, humoristas com depressão, entende? Então, é um transtorno mental que pode acometer qualquer pessoa, entendeu? Qualquer ser humano, entendeu? Não tem vacina para isso, entende? E às vezes tem pessoas que só compreendem realmente a depressão quando elas já passaram pelo transtorno ou se ela acompanhou alguém de uma forma muito próxima que tenha passado por isso. Entendeu? Porque, de uma certa forma, às vezes as pessoas não conseguem entender realmente o senso comum, né? Como que a pessoa fica da forma que ela fica, entendeu? Então, isso é bem, bem delicado, eu acho que é importante, ainda é necessário se falar sobre isso, né? As pessoas terem essa visão empática, né? De olhar mais para o ser humano de uma forma acolhedora, no sentido, poxa, e não no sentido de julgamento, né? É muito fácil julgar, né? Muito fácil, né? Mas acolher aquela pessoa, né? Ouvir. Dentro, por exemplo, igual quando você perguntou ali sobre como, né, observar isso. Se de repente uma pessoa, você começa a ver que o rendimento dela, por exemplo, na organização, começou a cair, né? Começou a cair o rendimento dela, percebe ela assim mais quieta, silenciosa, né? Não está se relacionando muito, né? Com os colegas, está mais na dela, ou está muito irritada, entendeu? A irritação é um quadro de sintoma também da depressão, às vezes a pessoa fica muito irritada, entende? De repente mais entristecida, aí o gestor, o líder, chegar e conversar, olha, estou percebendo que você, né, de uns tempos para cá, você está mais, né, reservado, está mais isolado, está acontecendo alguma coisa contigo? Posso te ajudar de alguma forma? Né? Você gostaria de conversar com a psicóloga ou com a assistente social aqui da empresa? Você está passando por alguma situação que nós podemos auxiliá-lo? Entende? Oferecer essa ajuda dessa forma, né? Não que o líder, o gestor vai resolver o problema, não é isso, mas oferecer essa possibilidade, né, de um encaminhamento, olha, tem essa possibilidade, ó, a empresa fornece isso, né? Você gostaria? Ter essa abertura, né? Essa disponibilidade para você fazer uma escuta, ouvir se realmente aquela pessoa de repente precisa de apoio, né? Cara, estamos chegando ao final, né? Queria agradecer imensamente a sua acolhida para esse convite. Foi extremamente esclarecedor, é super importante a gente falar dessa temática. Eu vejo que quanto mais a gente trazer ela para as nossas rodas de conversa, olhar para isso com atenção, com a responsabilidade que realmente merece, estamos aí
mais de 1 ano e meio já de frente à pandemia, todos os ensinamentos que ela trouxe para a gente, e rodeiam muito essa questão de quanto que, como humanos, né, como seres humanos, grande Sim. parte do nosso dia a dia, grande parte das nossas interações dependem muito dessa nossa qualidade interna, de quanto que nós Uhum. estamos, quanto que nós nos conhecemos, quanto que nós de fato estamos atentos. Em um dado momento você falou, puxa, como que eu estou me sentindo? Estou respondendo só no automático ou estou percebendo em mim algumas mudanças? Sim. Fora, de repente, olha, estou percebendo que eu estou comendo mais, eu estou consumindo mais álcool, eu estou mais É. irritada. O que que isso diz? É algo que é pontual ou isso já é frequente? Só quando eu estou bem atento é que eu consigo Isso. perceber e aí ir atrás desse apoio, né? Então, queria, cara, que para a gente encerrar, se você pudesse comentar, né, trazer aí algumas dicas, alguns cuidados que a gente pode ter, principalmente para ficarmos mais atentos a questões da depressão, da Uhum. ansiedade, desses pensamentos negativos e super em evidência, que de repente levam até para esse lugar da prática do suicídio. E se você Sim. acredita que este lugar de que a gente está cuidando mais do nosso emocional, da nossa saúde mental, é algo que veio para ficar, ou assim que a Uhum. pandemia se estabilizar um pouco mais, isso também vai junto com ela? Então, Gisele, com até essa questão, né, por exemplo, a pessoa que está num quadro ansioso, eu costumo, né, até orientar meus pacientes, assim, né, procurar fazer atividades físicas, que isso ajuda bastante, reduzir um tanto do estresse diário, entendeu? Para as pessoas, né, que estão em home office, por exemplo, ter algumas pausas durante, né, o período de trabalho, né, mais uma pausa ali, 3 minutinhos, vai dar uma respirada, faz um exercício, né, de respiração, né, procura fazer, a gente chama assim de exercícios de visualização, visualizar coisas positivas, coisas interessantes, e claro, se precisar, se porventura notar que não está dando conta sozinho, procure ajuda de um profissional adequado, um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? É uma coisa que eu até quero colocar aqui, a questão, às vezes muitas pessoas falam, ah, tá, mas eu procuro um psicólogo, eu procuro um psiquiatra, entendeu? Ótimo. Então, tem essa situação. Qual que é a diferença entre os dois profissionais? Eu até vou trazer isso, você não me perguntou, mas eu acho super Por pertinente. favor, super pertinente. O que acontece? O psiquiatra, ele é um médico especialista nessa parte de psiquiatria, de transtornos mentais, entendeu? O psiquiatra, ele vai, dentro do conjunto de sintomas que o paciente relata ali para ele vai recomendar uma medicação apropriada para aqueles sintomas que o paciente traz. E isso, o psiquiatra vai estar acompanhando esse paciente, normalmente, mensalmente, para ver como que ele está reagindo à medicação, se está fazendo efeito ou não, se caso não, né, propõe ali alteração de medicação, ou aumento, e é uma questão assim, que vai de organismo da pessoa se adaptar ou não. O psicólogo, na realidade, ele não é um médico, ele é um profissional, né, como você falou assim, estudou 5 anos aí de psicologia, no qual a gente tem conhecimento de comportamento humano, emoções, entende? E o psicólogo é também importante, eu digo assim, são dois tratamentos que andam, né, juntos, né, caminhando juntos, que é interessante, que é importante, tanto a pessoa num quadro depressivo, quanto num quadro de ansiedade, ter esses dois acompanhamentos, que na psicoterapia, né, a pessoa tendo acompanhamento psicológico, com o psicólogo, as consultas, né, as sessões, a gente chama, são semanalmente, e nessas sessões, a gente vai trabalhando com esse indivíduo, com que ele possa, de uma forma saudável, lidar com as situações, com as limitações dele, com as situações que ele está tendo de dificuldade, com os momentos no dia a dia, né,
a questão, assim, de mudança de comportamento, mudança de padrão de comportamento, porque às vezes as pessoas não percebem, ela age de uma forma automática, mas às vezes não se dá conta que dependendo de algumas ações dela ou comportamentos não são saudáveis, entendeu? Às vezes elas mesmas não se percebem, elas precisam, né, de uma ajuda de um profissional de fora que vai trazer esse olhar, né? Não é que e também é detalhe, não é que o psicólogo vai ficar dando dica ou conselho, como, você me dá um conselho? O que eu faço com isso, isso, isso? Não, não é um conselho, entendeu? A gente precisa entender a vivência, a vida daquela pessoa, como que ela se comporta, como que ela reage, como ela age diante das situações difíceis, e a gente vai trabalhando nesse contexto de auxiliar, de ajudar ela a ter comportamentos saudáveis, comportamentos adequados para cada situação. Só que esses comportamentos adequados, né, e saudáveis, ela também vai ter que se perceber o que é adequado, o que é saudável para ela. Não sou eu, como psicóloga, que vou falar, você deve fazer isso, 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 isso. Não, a gente tem que trabalhar junto dentro da realidade da pessoa, dentro da vivência dela, né? O que é confortável para você? O que você se sente bem? E é nesse trabalho, né, que a gente vai fazendo semanalmente com o paciente, que ele também vai se autodescobrindo, ele vai vendo outras possibilidades com as quais ele pode trabalhar no dia a dia dele, para ele ter um equilíbrio, entendeu? E essa questão, assim, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um paciente que ele fala, olha, eu não tenho a mínima vergonha de falar que eu faço terapia, inclusive se alguém vem falar para mim alguma coisa, eu não estou me sentindo bem, ele fala, cara, vai fazer terapia, é muito bom, eu faço, e não sei o que, entendeu? Então, isso é importante também, as pessoas desmistificarem também essa questão de não ter receio de falar que fala terapia, né, que faz terapia, desculpe, que faz a terapia, entende? É cuidar da sua saúde mental. A gente não cuida da nossa saúde física, né? Faz ali uma academia, né? Procura uma nutricionista para fazer um plano alimentar, para se alimentar melhor, né? Tá com alguma dor, né? Tô com dor de cabeça, vai no médico. Tô com dor de estômago, vou num gastro, né? Tô com dor de dente, vou no dentista. Tá. E quando está com alguma dor emocional, com algum problema emocional, por que não ir ao psicólogo? Entendeu? Por que não buscar um profissional adequado, que não vai julgar, que não vai te criticar, entendeu? Que vai ter ali, sem contar a questão do conhecimento, né? Para a situação, para acompanhar essa pessoa, é um profissional especializado nisso, não é um achismo, né, a psicologia não é um achismo, né, não é um senso comum, né, não é, tipo, simplesmente pegar um livro de autoajuda e falar, faz isso, 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 aquilo. O que acontece? Tem pessoas que falam assim, mas eu li tal livro, mas eu não consegui pôr nada em prática. Sim, claro, porque você não está fazendo um trabalho, né, de alteração e mudança comportamental, entendeu? Que precisa desse profissional para subsidiar, né? Para mostrar esse caminho, entendeu? A gente mostra o caminho, mas a direção que cada paciente vai escolher, ele vai escolher, não somos nós que escolhemos, entendeu? Eu coloquei o link aqui embaixo do Instagram da Carla, ela gera muito conteúdo, acompanhem lá. Quero agradecer novamente a todos vocês e continuem acompanhando, que setembro o foco vai ser em falar sobre a saúde mental. Até mais. Tchau, Carla. Obrigada. Tchau. Até, tchau.